comentar um pouco nessa apresentação sobre a montagem e análise de um filtro analógico ativo de segunda ordem, mais especificamente um filtro de passagem de frequências altas e passagem de frequências baixas. Bom, o principal objetivo desse experimento foi verificar na prática como o filtro modifica o sinal de acordo com sua frequência. E para isso utilizamos a topologia Sallen-K e observamos as características como frequência de corte, ganho, faixa de passagem e atenuação. Também comparamos os resultados obtidos por meio de cálculos teóricos da simulação no Proteus e da montagem realizada na bancada com a protoboard. Bom, comentando um pouco sobre a fundamentação teórica, o filtro eletrônico é um circuito seletivo em frequência, isso significa que ele permite a passagem de determinadas frequências e atenua as outras. No filtro passa baixa, as frequências inferiores elas são é, no filtro passa baixa, essas frequências inferiores, a frequência de corte passam com pouca atenuação, enquanto as frequências mais altas elas são fortemente reduzidas. Já no filtro passa alta ocorre o comportamento contrário. E a frequência de corte, ela é definida eh, como o ponto em que o módulo da saída cai para aproximadamente 70,7% do valor da faixa de passagem. Em decibéis corresponde a uma atenuação de menos 3 dB. E esses filtros ativos, eles utilizam resistores, capacitores, amplificadores, operacionais que vão permitir obter uma alta impedância de entrada, baixa impedância de saída e evitar que a carga interfira significativamente no comportamento desse circuito. A topologia Sallen-K, que foi utilizada nesse experimento, ela é empregada muitas vezes na construção de filtros ativos de segunda ordem. Nesse circuito, as impedâncias representadas por Z1, Z2, Z3 e Z4 podem ser formadas por resistores e capacitores. E dependendo da posição desses componentes, nós podemos construir um filtro passa baixa ou passa alta. É, e o amplificador operacional está configurado como um seguidor de tensão, portanto, ele apresenta um ganho aproximadamente unitário. E sua principal função é realizar o desacoplamento entre a rede RC e a carga conectada à saída. E uma vantagem dessa topologia é a sua montagem relativamente simples e a facilidade de obtenção de funções de transferência também. E para a realização desse experimento, nós utilizamos um gerador de função para produzir o sinal senoidal de entrada e um osciloscópio para observar simultaneamente os sinais de entrada e saída. Também utilizamos um multímetro, uma protoboard, jumpers, resistores, capacitores e amplificador operacional TL081. Esses resistores R1 e R2 foram escolhidos com valor de 10 kΩ na montagem. E na montagem foram utilizados capacitores de 220 e 110 nanofarads. E com esses valores, a frequência característica teórica, que é obtida através da expressão Fc igual a 1 sobre 2π raiz de R1, R2, C1, C2, substituindo esses componentes encontrados, aquela frequência ela é próxima a 102 Hz, em que
na teoria, né? Que é um valor em que o roteiro pede que seja um valor próximo de 100 Hz também. E em relação a esses capacitores, também produz um fator de qualidade próximo a 0,707, que corresponde a uma resposta aproximadamente Beta-Wolf, que apresenta uma faixa de passagem sem pico significativo. E antes da montagem prática, nós realizamos a simulação do circuito no Proteus, em que o sinal de entrada passa inicialmente pelos resistores R1 e R2. Os capacitores formam, junto com esses resistores, a rede seletiva em frequência. E o TL081 foi configurado como um seguidor de tensão, pois a sua saída está conectada diretamente à entrada inversora. Na simulação, aplicamos um sinal senoidal, variando sua frequência, mantendo sua amplitude constante. Assim foi possível observar como a amplitude da saída se modifica conforme a frequência e se essa frequência se aproxima ou ultrapassa a frequência de corte também. E para frequências baixas, o capacitor apresenta uma impedância maior e o sinal aparece praticamente sem atenuação na saída. E à medida que a frequência aumenta, a impedância capacitiva diminui e o sinal passa a ser progressivamente atenuado. Então, portanto, aqui no diagrama de Bode, mostra o ganho do circuito em uma função de frequência utilizando uma escala logarítmica. Na faixa de passagem, o ganho ele é, deve permanecer próximo ao 0 decibel, pois o circuito ele possui um ganho unitário, e próximo da frequência de corte, é, próximo da frequência de corte começa a transição entre faixa de passagem e a faixa de rejeição. Na frequência de corte, o valor esperado é de aproximadamente menos 3 decibéis, e depois desse ponto, a amplitude de saída diminui conforme a frequência aumenta. E por se tratar de um filtro passa baixa de segunda ordem, o comportamento teórico esperado na faixa de rejeição é uma inclinação que tende a menos 40 decibéis por década, como mostra a representação do diagrama de Bode aqui. Nessa imagem estão a representação dos sinais de entrada e de saída no domínio do tempo, e a forma de onda de maior amplitude corresponde ao sinal aplicado na entrada, enquanto a forma de onda de menor amplitude corresponde à saída do filtro. Nós podemos perceber que a frequência do sinal de saída permanece igual à frequência do sinal de entrada, o que quer dizer que o filtro ele não cria uma nova frequência, mas ele modifica principalmente a amplitude e a fase do sinal. E essa redução de amplitude indica que a frequência aplicada já se encontra próxima ou dentro da região de atenuação do filtro. E depois da simulação, o circuito ele foi montado na protoboard e durante a montagem tivemos o cuidado com que a posição do amplificador operacional e a conexão aos terminais, terra e, e todas essas conexões estejam no devido lugar para que não ocorra a queima desse amplificador. Também foi necessário manter os fios relativamente curtos e conferir todas as conexões, porque contatos inadequados podem causar ruídos, oscilações e resultar em diferentes valores teóricos. E o amplificador TS-81 foi alimentado por uma fonte simétrica de aproximadamente mais 12 volts e menos 12 volts, que vai permitir que a gente
visualize com maior facilidade, né, esse sinal. Aqui na imagem à esquerda, a frequência utilizada para obter essa resposta foi de 10 Hz. E com esse valor que está bem abaixo da frequência de corte, o sinal de entrada e saída apresenta praticamente a mesma amplitude e possivelmente quase a mesma fase. E foram medidos aqui aproximadamente 1,03 volts pico a pico de entrada e 1,02 pico a pico de saída. Portanto, o ganho é praticamente unitário, confirmando que 10 Hz está dentro daquela faixa de passagem eh, de ganho unitário, né? E na imagem direita foi aumentada a frequência para 100 Hz, aproximadamente, e a entrada permaneceu próxima a 1,03 volts, pico a pico, enquanto a saída foi reduzida para aproximadamente 820 milivolts pico a pico. E se a gente calcular o ganho, a gente tem 0,80, né, de ganho, que seria pegar pico a pico 1, ou pico a pico 2 e dividir pelo pico a pico 1 dá 0,80 aproximadamente. E convertendo para dB, para decibéis, nós temos menos 2 dB. E portanto, em 100 Hz, nós obtivemos uma atenuação próxima a de menos 2 decibéis. Como o ponto de corte corresponde a menos 3 decibéis, a frequência de corte experimental provavelmente está um pouco acima de 100 Hz. E para localizar com uma maior precisão nesse ponto, seria necessário continuar aumentando graduativamente a frequência até atingir o valor próximo àquele que nós queremos encontrar. Olá, sou Luiz Henrique e vou falar um pouco sobre os filtros passa-baixo. Antes de explicar sobre a montagem que está exposta na figura, temos que passar o que realmente o filtro passa-baixa faz. De maneira geral, eles são os filtros eletrônicos que têm como função, como o nome já sugere, que é passar altas, atenuar as frequências desejadas, que estão abaixo de um limite específico, que esse limite específico da frequência de corte. E deixa passar os sinais cujas frequências sejam superiores a esse valor. Nesse experimento, a gente escolheu a topologia Sally-Key, que é a topologia que está sendo ensinada em sala de aula. Essa estrutura era muito popular na literatura e, por ser um filtro de segunda ordem, ele vai oferecer uma queda mais rápida e eficiente nas faixas de rejeição, se comparada aos filtros de primeira ordem, garantindo, ao mesmo tempo, um ganho unitário na faixa de passagem. Aqui na foto, na imagem sobre a nossa montagem na protoboard, podemos ver que nós estamos implementando a parte física do filtro passa-baixo na protoboard, onde o objetivo aqui dessa etapa prática é montar o circuito para verificar suas funcionalidades reais, observando os parâmetros que foram estudados na teoria, como a frequência de corte e a atenuação na faixa de rejeição. Um detalhe bastante importante aqui é que a gente utiliza capacitores iguais, de C1 e C2 igual a 10K. Com isso, o projeto, adotamos valores práticos em Faraday para que os capacitores, a partir da faixa de frequência, na verdade a faixa da frequência de corte exigida de 0,5 Hz, a gente possa calcular os resistores R1 e R2 para validar o funcionamento da SLK. Aqui temos a simulação no Proteus, onde
como diferente da bancada, né, como foi dito, a gente fez a simulação, a montagem na protoboard para ter a validação dos, dos, dos conceitos aprendidos na teoria, na prática, a gente passou para a prática. Então esse aqui é o esquemático que mostra a simulação computacional no software Proteus. Podemos ver que é utilizado a arquitetura Salic, onde temos dois capacitores, um resistor aqui R4 e um R3. Esse esquemático ele traz a entrada de sinal, que é passada aqui diretamente pelos dois capacitores que estão em série. Aí depois com uma malha de realimentação, que é essa aqui, de R4, e o resistor da referência. Para atingir a precisão na frequência de corte, da teoria de 0,5 Hz, nós calculamos os dimensionamentos dos resistores, onde o R4 ficou em 22,5 kΩ e o R3, que está aqui embaixo, alterra, seja de 45 kΩ. Essa relação entre os resistores, sendo o R3 o dobro de R4, ele está modando aqui o fator de qualidade do nosso filtro. Aqui nós temos a primeira resposta da análise computacional feita no Proteus, onde nós podemos observar que a simulação do comportamento do circuito no tempo ele está operando exatamente sobre sua frequência de corte. A onda verde, essa onda aqui, ela representa a seção de entrada e a onda vermelha a resposta na saída. Os dois fenômenos cruciais que atestam o sucesso do filtro, primeiro, nitidamente, é a defasagem, né, entre as ondas. Podemos ver que tem uma movimentaçãozinha aqui em relação a outra, tem uma defasagem. Elas não estão passando no mesmo, vamos dizer, no mesmo tempo aqui, estão cortando. Mas essa é uma das características. E também nós temos algo que também é característica da função de transferência nessa topologia. Aí nós também temos o segundo caso, né, que é a atenuação da amplitude, onde, pela teoria da frequência de corte, deve ocorrer uma atenuação em menos 3 dB. Isso significa que o sinal de saída deve registrar que vamos dizer, cerca de 70% da amplitude de entrada, né? Aqui nós temos o diagrama de Bode, que ele ilustra que a resposta à frequência do sistema de ponta a ponta, ela relaciona a variação da frequência com o ganho do circuito, o que é a melhor maneira de caracterizar o filtro, né? O gráfico está mostrando de forma visual a identidade do filtro. Vamos ver aqui, ó, contando as frequências baixas. Vai aqui, não está passando, mas quando tem um aumento da frequência, vai começar a passar as frequências em relação à frequência de corte. Aqui nós podemos notar que a curva, que seria essa curva aqui, ela está um pouco mais profunda, né, do que as frequências inferiores ao de corte. Contudo, vamos dizer aqui que à medida que a frequência se eleva, passamos pela zona de transição, e a curva ela vai se estabilizar aqui em 0 dB, provando que o circuito vai garantir um ganho unitário, esperado na faixa de passagem. Aqui a gente já tem o primeiro resultado da nossa análise em bancada, e partindo da simulação para o mundo real, aqui a gente vai mostrar que ao aplicarmos um sinal sinoidal na entrada e formos variando somente a frequência até encontrar a queda exata em 3 dB, a gente vai localizar assim a frequência de corte real do projeto. Aqui a gente pode ver que nós temos uma frequência bem baixa inicialmente, de 551, né? MHz, que é vamos dizer, ou 0,0
55 Hz, que é um valor extremamente fiel à frequência teórica pedida no experimento. Essa variação ela é mínima, ela vai refletir perfeitamente as tolerâncias normais dos componentes comerciais utilizados na protoboard, o que torna o resultado de sucesso do laboratório, né? Aqui nós temos um vídeo que mostra o resultado. Quando a gente vai aumentando a frequência, inicialmente está em 0,55 Hz, né? Quando a gente vai aumentando a frequência, pode ver que a defasagem que tem entre os sinais, entre o de entrada e de saída, vai sumindo. E conforme for chegando aquele limite máximo, vamos dizer que da frequência de corte, elas vão estar sobrepostas uma sobre a outra. Comparando aqui os resultados com o computacional com o de bancada, podemos mostrar aqui lado a lado aqui as figuras. O principal objetivo foi justamente aqui comparar os valores teóricos com os que foram praticados no laboratório. O legal é que a gente pode ver uma similaridade visual e matemática entre os resultados. Aqui a gente pode ver a defasagem no real entre os sinais. Aqui também a gente tem uma defasagem. Tem a questão da amplitude. Vamos dizer que teve vamos dizer, um encurtamento, né? Na verdade não seria um encurtamento, seria um encurtamento entre uma amplitude para outra. Vamos dizer que a amplitude do sinal de entrada, que é o verde, está um pouco maior do que a da amplitude do sinal de saída. E é isso. Fizemos os nossos experimentos, onde a gente pode também notar que aqui a gente está comprovando um padrão matemático, que é onde eles vão conseguir se sobrepor conforme a frequência for aumentando, retirando essa defasagem. Muito obrigado e até mais.